Oi, estamos começando mais um Papo de Boteco. O tema do papo de hoje é A Bela e a Fera, a representação feminina nas colunas de Clarice Lispector com Tânia Sandrone, doutora em letras pelo Programa de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo e mestre em Ciências da Comunicação pela mesma instituição. Tânia é graduada em jornalismo pela ECA USP e licenciada em letras. Ela atua como professora titular da Universidade Paulista e como editora de comunicação do Colégio Santa Cruz. Boa noite, Tânia. É muito bom ter você aqui com a gente no Papo de Boteco. Boa noite, Naya. Boa noite, Sônia, tudo. Boa noite, Tânia. Boa noite, Sônia, Naya, boa noite a todos, a todas. Boa noite. É um prazer estar aqui conversando sobre Clarice. Tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. Vai mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Tânia, como é que você encontrou, como foi o seu encontro com a Clarice Lispector? Bom, Sônia, eu já tinha uma longa história com a Clarice escritora, né? Assim, desde da época do colégio, né? Quando eu tive contato com contos e romances claricianos, eu já gostava, né? Admirava a escritora Clarice. No meu doutorado, eu peguei uma outra face da Clarice, eu peguei a produção jornalística, né? Mais especificamente a produção de colunista feminina. Então, dentro da produção de jornalismo, né? Que ela fez outras coisas no jornalismo, ela produziu entrevistas, reportagens, crônicas, né? Mas ela foi também colunista feminina. Então, fiz esse recorte da produção jornalística dela, né? Tentando também fazer uma ponte com a obra literária, né? Então, assim, na verdade, a minha formação está nessa interface do jornalismo com a letras, né? Então, como você disse aí, eu tenho essa dupla formação e foi nessa interface que eu quis trabalhar, né? O jornalismo e a literatura, né? Com as colunas femininas da Clarice. E a ideia do doutorado surgiu quando eu li as coletâneas, né, com os textos da imprensa feminina, alguns textos, né, não estão todos lá, e eu confesso que assim eu tive uma reação de uma certa decepção, né, quando eu li alguns textos. Eu falei, poxa vida, mas como que a Clarice, né, grande escritora, né? Acho que a gente pode dizer que é a maior escritora brasileira, né? E que agora está tendo um reconhecimento até maior. Como que ela escreveu esses textos, né? A gente entende que ela tinha uma função no jornal, mas eu fiquei um pouco incomodada com isso e queria estudar essas colunas femininas, né? E a minha ideia inicial era contrapor a produção da colunista com a produção da escritora. Mas quando eu comecei a estudar, eu vi que não dava para ser tão simplista assim com a Clarice, que as colunas, na verdade, elas não são uma reprodução do discurso hegemônico da imprensa feminina, principalmente a primeira experiência dela, em 52, né, como Teresa Quadros, foi bastante revolucionária para a época. Eu acho que eu posso usar o termo revolucionária porque ela fez algo diferente, né, com a coluna do comício. E foi aí que eu fui me encantando e a pesquisa foi se desenvolvendo, né? Mas e aí eu vi que na verdade aqueles textos que tinham me decepcionado, eles eram uma pequena parte da produção da colunista também, né? Foi assim que começou. E foi assim que ela acabou te encantando, né? Agora como Teresa Quadros, né? Teresa Quadros, isso. Porque ela, né, a única produção da Clarice que não é assinada por ela são as colunas femininas, né? Só para contextualizar, que não é todo mundo que sabe, mas ela atuou como colunista feminina por 3 vezes, né? Em 52, ela foi a Teresa Quadros,
Eu prefiro usar o termo máscara, que eu acho que isso que eu ia te perguntar. Por que o termo que você usa é máscara e não é pseudônimo ou alguma outra coisa assim? Eu gosto da ambiguidade que tem a palavra máscara, né? A máscara, ela esconde um pouco da face, né? Traços da face, mas não apaga a identidade, né? Então, ela usou máscaras para produzir as colunas. Primeiro, ela foi Teresa Quadros, em 52. Depois, ela foi Ellen Palmer, de 59 a 61. E depois, ela foi ghostwriter da Ilka Soares, atriz, né, modelo. Ela foi... ela escrevia a coluna e a coluna saía com a foto da Ilka Soares no Diário da Noite, né? Então, ela usou essas 3 máscaras, tá? E aí, minha intenção era estudar as 3 máscaras, mas depois que eu vi que a Teresa Quadros ela era diferente das outras 2 e tinha um material muito rico, aí eu resolvi ficar só com a Teresa Quadros. Porque normalmente quem estuda a produção das colunas estuda as 3 máscaras. Eu me foquei mais na Teresa Quadros. Né? Tânia, Teresa Quadros, que foi a primeira experiência dela. Uma curiosidade, tem alguma razão para a escolha dos nomes? É uma curiosidade mesmo, assim, das máscaras? Tem algum estudo, alguma razão? Eu não achei conhecida, nenhum motivo assim, explícito. Dizem que quem deu o nome de Teresa Quadros foi o Rubem Braga, que era um dos fundadores do jornal Comício, né? Foi ele que convidou a Clarice e convidou outros colaboradores, né? O Comício ele era um jornal que tinha muitos colaboradores de peso, né? Era Drummond, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Joel Silveira, que era outro diretor, Cláudio Abramo, Sérgio Porto, enfim, era um Milor, né? Então, assim, era uma lista enorme e ele que convidou a Clarice. Então, dizem que ele deu o nome de Teresa Quadros. Mas tem uma história curiosa, Naya, que antes de realmente você ter a primeira edição do Comício, eles fizeram um lançamento cerca de um mês antes, né? E não deu certo, porque saiu com muito erro o jornal, deu muito problema, e aí eles reestruturaram e lançaram de novo depois de um mês, né? Então, nesse pré-lançamento, vamos dizer assim, nesse número 0 aí, o nome dela era Teresa Dutra, né? E aí mudou para Teresa Quadros. Interessante, tá? E se a gente pensar que Dutra e Quadros são nomes de políticos bastante atuantes da época, né? Eu acho que tinha alguma coisa, alguma relação com isso. Alguma coisa que o Rubem Braga pensou. Mas talvez... eu não consegui encontrar nada que explicasse isso, né? Mas era Teresa, saiu como Teresa Dutra, depois mudou para Teresa Quadros. Né? De repente, para criar algum suspense, né? Sei lá, para deixar alguma coisa sobre a identidade. Bom, mas enfim, era uma curiosidade. Era curiosidade. E Teresa era um nome muito conhecido na época, né? Teresa era muito utilizado na época, né? Sim. E o nome Ellen Palmer, né? Dizem que como tinha mais uma questão de merchandising lá no Correio da Manhã, ela tinha que até um contrato, né, com a Pondes, Creme Pondes, não sei se vocês conhecem, lembram do Creme Pondes? Sim, eu lembro do Creme Pondes. Então, ele tinha um contrato com a coluna que ela tinha que, na coluna, como Ellen Palmer, ela tinha que falar dos benefícios do creme. Não tinha que falar a marca, mas ela tinha que falar do creme, né? E Ellen Palmer é um nome estrangeiro, né? Então, essa coisa do brasileiro valorizar, né? Aquilo que é americano, tá? Então, ficou Ellen Palmer, né? E depois, Ilka Soares era o nome da Ilka mesmo, ela só escrevia e a Ilka levava a fama da coluna, né? Saía até a fotinho dela lá. Então, assim, foram essas 3 atuações, né, dela. E, assim, uma diferença bem grande das 3 máscaras, da Teresa Quadros para outras 2,
é a questão de ser um trabalho remunerado, né? Porque como Ellen Palmer e como Ilka Soares, ela ganhou dinheiro e ela precisava completar a renda, porque ela tinha voltado dos Estados Unidos, separada do marido, com 2 filhos pequenos. Lógico que ela tinha uma pensão, mas ela precisava complementar a renda. Então, foi um trabalho, né? Parece que, como Ellen Palmer, ela ganhava o equivalente a 8 salários mínimos, né? Para fazer essas colunas, tá? Agora, como Teresa Quadros, em 52, ela não ganhou nada, só os amigos, né? Assim, mas financeiramente ela não ganhou nada, porque o jornal não tinha dinheiro, né? Ele faliu porque não tinha dinheiro, durou menos de 6 meses o projeto do Rubem Braga. Então, e faliu, segundo o Milor, ele morreu de leucemia administrativa, né? Eles não tinham dinheiro nem para pagar a tiragem do jornal. Então, com certeza, a Teresa Quadros não foi uma atuação como uma fonte de renda, né? Diferentemente das outras duas, em que ela estava trabalhando e fazia o que tinha que fazer, né? Então, Teresa Quadros é mais autoral, né, da Clarice. Se a gente pegar essa metáfora da máscara, ela é a máscara que mais deixa transparecer o rosto da Clarice, né? As outras máscaras, elas encobrem mais a identidade dela. O nome da sua tese, na sua tese de doutorado, você apresenta a Clarice e a Teresa Quadros como a Bela e a Fera, né? Você podia explicar para a gente? Sim. Primeiro foi uma intertextualidade com o conto da Clarice, né? A Bela e a Fera, né? Foi uma inspiração da minha orientadora, a Ivone Daré Rabelo, né? Minha amiga, uma grande pessoa, né? E uma pessoa que sabe muito, e ela teve essa inspiração do nome A Bela e a Fera. E aí a gente foi trabalhando, né, nesse título, para dar essa ideia da ambivalência, né, da atuação da Teresa Quadros. Por quê? Porque a Teresa Quadros, a página Entre Mulheres da Teresa Quadros, não era uma página que trazia apenas receitas, orientações, dicas de moda, de família, daquilo que era comum na imprensa feminina, né? Tinha isso. A gente acha um monte de receita para a pele, a gente vê como cuidar dos filhos, tem várias receitas, tá? Mas tem também um outro lado, né? Que é o lado que ela traz textos que a gente pode chamar de subversivos. Por que subversivos? Eles subvertem esse discurso hegemônico da imprensa feminina. Então, são crônicas de autoria dela, né? Algumas dessas crônicas são transformadas em contos e são incorporados na obra da Clarice, e textos de outros autores. Então, ela pega trechos de outros autores e traz para a leitora. E uma das principais descobertas que eu fiz na minha pesquisa foi a identificação da fonte desses autores, né? Dessas citações que ela faz, ela escreveu 17 colunas, né? Ela faz citação em quase todas. E a maior parte dessas citações está presente também no livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Então, a inspiração para a coluna veio da Simone de Beauvoir, a gente pode dizer isso, né? E que não tinha... Isso quer dizer que não tinha tradução para o português na época, né? Não tinha publicação aqui, né? Não tinha. Isso foi em 52, o Segundo Sexo foi lançado em 49 na Europa e só chegou aqui em 1960. Então, em 52, ela, de forma pioneira, ela traz fragmentos do Segundo Sexo para a leitora, né, do comício, né? Então, é uma subversão, né? Ao mesmo tempo que você tem um texto, até depois, não sei se dá para eu mostrar alguma imagem. Não sei pode sim, é isso que eu ia pedir para você. Pode mostrar a imagem, eu até ler para a gente algum trecho. Posso tentar fazer aqui? Pode. Fica à vontade, Tânia. Eu não sou muito boa nisso, então não tem.
Deixa eu pegar aqui um minutinho. Bom, você vai editar depois, não vai? Vou editar. Sim, vai ter edição, sim. Então, vamos lá. Vou tentar achar aqui um jeito de colocar. Só um minutinho, gente. Tá bom. Esse é o Aprendendo a Viver que você está pensando? Não, eu estou pensando na irmã de Shakespeare. Ah, tá. Ah, legal. Eu ia pedir para você comentar mesmo isso daí, que legal. Muito interessante esse, né? Quer dizer, todos são, né? Vou pegar aqui umas imagens de um curso que eu dei. Vamos ver se vai. Tá. Vou tentar fazer isso aqui, que eu não sou muito boa. Vamos lá. Acho que você tem que me habilitar para eu. Ou eu posso te passar. Se você quiser, eu te passo pelo WhatsApp e você projeta aí. Pode, peraí. Não dá para apresentar, Tânia, daí? Deixa eu ver. O post tem que autorizar. Eu vou te autorizar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Gallery Review. More. Chat, make host, allow record, Experimentou o vinho, Tânia, bom, né? Muito bom. Tinha dado uma bicadinha aqui a hora, Nossa, é bom pra caramba esse vinho. Vamos molhar a boca. Vou compartilhar um PowerPoint aqui de um curso que eu dei. Compartilha, quem sabe é que eu coloque, senão você pode me compartilhar e eu ir organizando depois. Pode ser também. Eu pus no grupo. Você pôs no grupo? Tá, peraí. Porque em último caso, Tânia, se a gente não conseguir, você vai passando ele aí para você e depois na edição a gente põe aí. E na edição a gente põe a imagem, caso não dê para fazer agora. Tá. Mas vamos tentar. Não sei se a Sônia, você compartilha aí? Você consegue compartilhar? Então, eu estou ligando o meu celular, tá? Peraí, deixa eu ver. Estou ligando. Então talvez seja melhor a gente deixar a Tânia comentar mesmo, porque senão tem que passar para o computador, né? Pode demorar um pouquinho, você não acha, Sônia? Tá. Então, olha... Só anotar a sua sequência. Isso, beleza. Deixa eu só me dar um minuto. Cadê minha mão? Deixa eu só pegar minha caneta. Um minuto. Oi, vamos lá. Tá. Então, aí que eu... Retomando, né? Retomando. Então, a página Entre Mulheres era uma página composta por cerca de 6 ou 8 textos, mais ou menos, e a própria distribuição dos textos na página já vinha, a Clarice já mandava com uma sugestão, então o meio layout, meio ela que fazia também, né? E o que eu quero compartilhar com vocês é a página da segunda edição do jornal do comício, né? E na página Entre Mulheres, que é o slide 6 aí, depois, quando vocês forem pegar, tá? Então, como é que é essa página? A gente tem, no canto esquerdo, o texto A Irmã de Shakespeare, né? O que é esse texto? É uma paráfrase que ela faz de um ensaio da Virginia Woolf, um ensaio que chama Um Teto Todo Seu,
em que a Virginia Woolf fala da importância da mulher, para a mulher poder escrever, para ela ter uma profissão de escritora, de ela ter condições materiais para a produção. Então, ela tinha que ter um teto seu, né? Ou seja, ela tinha que ter, né, uma independência financeira para poder desenvolver o seu talento. Então, ela supõe, né, ela cria uma hipotética irmã do Shakespeare, né, uma chamada Judite, né, e fala que a Judite, mesmo que ela tivesse o mesmo talento do irmão William, ela não ia poder se desenvolver como escritora, né? E aí a Clarice faz uma paráfrase desse texto da Virginia Woolf e coloca na coluna, né? É um texto bastante revolucionário, né? Uma coluna feminina de 52. Muito. Né? E bastante, ela coloca. E esse trecho, esse texto da Virginia Woolf também está no Segundo Sexo da Simone de Beauvoir. Então, assim, está na Virginia, está na Simone, e a Clarice traz aqui para a página Entre Mulheres em 52. E esse texto ele está no canto superior esquerdo, né, que é o lugar de maior visibilidade, destacado em um box, né, mas ao lado dele você tem receitas banais, tem lá máscara de tomate, como fazer para ter uma cintura fina, massagem. Então, assim, tem os textos tradicionais da imprensa feminina e, ao mesmo tempo, você tem um texto bastante revolucionário, que é a irmã de Shakespeare. É uma coisa muito importante, ela não comentava o texto, ela colocava lá. Então, se a leitora lia e refletia sobre aquilo, ou se ela... Né, a gente não sabe, mas está lá. Simplesmente o texto está lá e ela faz de uma forma que eu falo que é meio dissimulada, né? Não é um feminismo ativista, militante, mas está lá o texto, né? Então a leitora vê isso, né? E ao mesmo tempo que ela tem lá a máscara de tomate para passar no rosto, ela tem o texto da Virginia Woolf falando das dificuldades e como a mulher não poderia ser escritora. E isso a gente vai pegar, então, desde a época do Shakespeare, traz para Virginia Woolf e traz para a própria Clarice, né? Que também conciliou aí a vida de mãe e esposa com escritora, né? E que muitas vezes ela teve que escrever com a máquina no colo, com os filhos em volta, né? E teve que acompanhar o marido para a Europa e depois para os Estados Unidos como mulher de diplomata, né? Então, as cartas dela revelam muito isso, a frustração dela de ter que participar daqueles eventos sociais como a mulher do diplomata, né? E o meio dela era totalmente outro. Então, ela teve muitas faces, né? E aí, retomando a sua pergunta, Sônia, que eu fui um pouquinho longe, mas retomando a sua pergunta, a Bela e a Fera era justamente para fazer esse contraponto, né? A colunista que ratifica o estereótipo da mulher burguesa, que vive no seu universo doméstico, com os filhos, com a família e tal, e a outra colunista que subverte, né, esse mesmo estereótipo, que traz textos da Simone, que traz textos que tematizam a emancipação feminina, que falam do trabalho feminino como uma forma de realização, claro que numa perspectiva burguesa aí do trabalho feminino, mas traz essa questão, né? E então a ideia da Bela e a Fera era justamente uma metáfora para essa ambivalência, né? Essa atuação que passa de algo convencional para uma coisa não convencional, né? Então, adotando aí a questão uma vez questionaram, né? Se a fera, né? Associando a bela e a fera como uma coisa feia, né? Não, a fera para mim não é uma coisa feia, ela é algo que não foi domesticada, no sentido de você manter algo que não se submete, né? A bela está em conformidade com aquilo que se espera, né? E a fera é aquela que subverte, que não se submete, né?
Então foi daí eu gostei bastante dessa sua definição, porque é a fera adormecida, né, naquele momento, e ela se mostrava, ela conseguia se revelar, né, no texto, né, como uma bela e uma fera também, né, porque ela já exercia muitos papéis, né, como a mulher atual, e ela consegue passar esse posicionamento, né, no próprio texto dela. E o interessante nisso também é o fato de que ela não tinha nenhuma proposta, vamos dizer assim, didática, né? Ela punha o texto, mas ela não explicava, ela não dizia, olha, com isso eu quero dizer, olha, isso. Não, era o texto cru, e aí entenda, né, a quem tocar, que reflita a respeito, e é muito interessante, porque ela punha, inclusive, a leitora num patamar diferente, né, daquilo que o restante da coluna trazia, né? Sim, e a imprensa feminina, assim, tinha, né, e tem ainda uma tendência ao didatismo, né? Colocar lá, explicar e direcionar, exato, né? E ela não, ela colocava os textos lá e a leitora que veja o que vai fazer com isso, né? Ela não explicava, ela não ficava dando lição de moral, nem como, nem no sentido de adaptar a mulher aos seus deveres e nem chamando aí para uma luta pelos direitos. Ela punha, né, o texto e cada um que veja o que vai fazer, cada uma que veja o que vai fazer, né, com a leitura. As leitoras escreviam para ela, Sandra? Eu não achei nenhuma carta de leitora. Eu achei cartas de leitores, mas nenhuma carta referente à coluna da Clarice, né? A identidade dela é revelada na 13ª edição. O Rubem Fraga conta para os leitores que o Comício vai perder o seu melhor redator. É curioso porque ele foi numa masculina. Foi no masculino. Eu acho que na época não se usava redatora, né? Acho que não existia a mudança, né? E aí ele fala que vai perder seu melhor redator e fala que Teresa Quadros, na verdade, é Clarice Lispector, e fala que ela vai embora, né, do Brasil e que ela vai parar de escrever e tal, e elogia a coluna, né? E fala que tem certeza que muitos homens também liam a coluna porque era de excelente qualidade. Então, aí ela escreve mais umas 4 ou 5 colunas e daí ela vai embora e já logo na sequência o jornal também acaba saindo de circulação. Né? Então, é um jornal muito interessante mesmo, muito bom o jornal. Então, tem uma outra coluna, por exemplo, falando de textos impactantes, tem uma outra coluna em que ela cita um trecho da Catherine Mansfield, que era uma escritora que ela admirava bastante, né? Uma escritora que ela confessa lá na biografia dela, a Nádia, tal, tem isso registrado, que quando ela recebeu o primeiro salário, ela quis comprar livro, então ela foi na livraria e ela viu, né, uma obra da Catherine Mansfield e ela começou a folhear e ela falou, nossa, mas isso sou eu, né? Então, assim, ela tinha uma forte influência e ela pega um trecho da obra At the Bay, da Catherine Mansfield, e coloca na coluna. E esse texto, ele é muito impactante, esse trecho que ela pega, porque a personagem Linda, ela fala que ela tem filhos, né? Ela tem 2 filhas e um bebê, e ela fala que ela não gosta dos filhos. Ela fala assim que ela não se sente bem como mãe, que ela não gosta dos filhos e que se ela pudesse, né, ela não seria mãe. Então, assim, no final ela acaba até meio que encantada com o bebê, mas assim, é um trecho bastante impactante para uma coluna feminina, né? Você ter uma personagem de um texto que fala que não gosta dos filhos, né? Que não queria ter filhos. E esse mesmo trecho está na Simone de Beauvoir, num capítulo em que a Simone questiona a existência de um instinto materno, dizendo que você não pode falar de instinto materno, que isso não existe, né?
E então esse mesmo trecho está lá na Simone, e ela traz esse trecho, né? Vejam que ela traz, via Simone, né, também, mas ela traz escritoras importantes, né? Ela traz a Virginia Woolf, ela traz a Catherine Mansfield, ela traz várias coisas para a leitora, né? E isso que a gente falou, que ela não tem um didatismo, mas a coluna dela tem um potencial formativo muito forte. Sim, né? sim. A leitora, aquilo não é explicado, mas ela está tendo contato ali, não com bobagenzinhas de água com açúcar, ela está tendo contato com grande literatura, com pensadores, né? Então é bastante rica a coluna em termos formativos para a leitora, né? E o fato de não ser explicado, eu entendo como algo que ultrapassaria esse didatismo no sentido dos efeitos que vai causar. Porque, eventualmente, se houvesse qualquer tipo de explicação, uma que não seria, né, a Clarice, não seria esse propósito, mas o fato de não ter essa explicação, de alguma forma, cria uma interrogação, de alguma forma fala, gente, o que isso quer dizer aqui? O que isso tem a ver comigo, né? O que isso tem a ver com as máscaras de tomate, não é? Que eu uso, assim, o que tem a ver? Então, esse contraste, ele é o suficiente para quem quiser pensar, conseguir fazer isso, né? Sim. Pode falar. Ela instigava, né? Instigava a leitora, né? Até a procurar, né? Quem são os autores. Ela teve uma forte influência da Simone de Beauvoir? Nessa coluna, com certeza. Eu digo com toda certeza, porque são vários textos, então não é uma coincidência que está na coluna e está na Simone. Então, assim, ela... Claro que eu não posso falar do que eu não vivi, não conheci, mas assim, a impressão que eu tenho é que ela voltou, ela tinha ficado na Europa por cerca de 8 anos. Então, ela estava na Europa quando foi lançado O Segundo Sexo, né? E existem cartas lá dela para as irmãs, em que ela fala do Sartre, ela fala da Simone de Beauvoir. Então, assim, com certeza, assim que lançaram o livro, ela leu lá na Europa mesmo, e ela tinha, então, o livro, né? E eu acho que aquilo teve um impacto nela, e quando ela veio para o Brasil, logo na sequência, 2 anos depois, né? E o Rubem Braga pediu essa missão para ela, de ser a Teresa Quadros, eu acho que ela pegou essa influência da Simone e tentou trazer alguma coisa para as leitoras, né? Claro que isso a gente é uma hipótese, mas é uma hipótese baseada na análise dessas 17 colunas que ela escreveu e da constatação de que os textos estão presentes na coluna e na obra da Simone, né? Então, não é uma coincidência, né? Agora, uma coisa interessante, né, que por algum tempo, enfim, de alguma forma, mesmo quando a Clarice se tornou a escritora, quando ela passou a se dedicar para isso, se tornou essa escritora que a gente conhece, ainda teve bastante crítica a respeito de uma, como é que a gente poderia dizer, uma suposta futilidade dos assuntos que ela trata, frivolidade mais até, né, do que futilidade, né, falando que ela falava somente dessas questões mais, sei lá, mais simples ou menos importantes da vida cotidiana da mulher burguesa mesmo, né, como a gente comentou, né, como você comentou inicialmente, e requer um certo, pelo menos isso foi necessário, um certo se ater mais ao texto dela para passar dessa fase também dela como escritora, né? E você comentou inicialmente da contraposição que você queria fazer, né? Da Clarice ali na coluna feminina para a Clarice escritora, e de alguma forma essa contraposição foi feita pela crítica ou pelo público, aí você pode até me dizer melhor, da Clarice como escritora, né? Que muita gente não passou da primeira camada ali, vamos dizer, daquilo que ela falava, da vida cotidiana, da flor na mesa, do marido que chega do trabalho e
e etc., né? A Clarice, ela teve, durante muito tempo, ela foi taxada de alienada, né? Uma escritora que não tinha ligação com as questões sociais ou com as questões de gênero, né? Com as questões políticas, que ela era uma escritora introspectiva, né? Que só se importava com as questões subjetivas, psíquicas e tal, e que não tinha essa questão militante, né? Ela foi muito cobrada disso, né? O Enfio chegou a colocá-la lá no cemitério do Enfio, na época da ditadura, dizendo que ela não lutava, né? Que ela não combatia e tal. E hoje em dia, assim, vários estudos estão mostrando que não, né? Que na verdade a questão social e a questão de gênero, elas permeiam a obra da Clarice, né? Existem textos em que elas estão explícitas. Se você pegar Mineirinho, por exemplo, é uma crônica em que ela fala do Mineirinho, que era um bandido que estava sendo procurado, e a polícia mata o Mineirinho com 13 tiros, né? E ela escreve uma crônica, um conto. Os gêneros textuais são sempre muito, né, difusos aí na Clarice. Fluido, né? Muito fluido, exatamente, né? Não tem uma divisão, uma fronteira bem estabelecida, mas ela fala justamente do absurdo, né? Dos 13 tiros para matar o Mineirinho, né? Ela fala que um só tiro mataria, que o resto era vontade de matar, e que o último tiro atinge ela, né? Porque ela é o outro, né? É um texto extremamente atual, assim, que a gente muito atual, né? E então, assim, isso ela escreveu lá na década de 60, né? O Mineirinho. Os romances, A Hora da Estrela tem uma questão social bastante explícita, né? Da migrante nordestina, a questão das classes sociais. Então, assim, são vários os textos que a gente vê que isso está ali, né? Que a crítica olhava por outros aspectos, né? Olhava a questão da linguagem, a inovação da linguagem dela, as questões psicanalíticas, né? Mas existe essa leitura também mais material, mais histórica, mais social, e mais das questões de gênero, né? A crítica feminista está fazendo uma leitura também da obra da Clarice, mostrando como as relações de gêneros são construídas, né? Na obra clariciana, né? Então, assim, está saindo um pouquinho esse ranço aí, esse estigma que ela carregou durante tanto tempo de ser alienada. Ela mostra que a gente vê que não é. E na coluna isso fica muito evidente, porque ela não faz uma coluna boba, uma coisa que... Sabe? Tá bom, tem lá os textos que são. Ela fala lá como é que você faz para deixar a carne mais mole para você assar. Tá bom, mas ao lado disso, você tem um texto que também está presente na Simone de Beauvoir, né? Então, assim, não é uma coisa boba, né? Ela planejou essas colunas, com certeza, porque existe um padrão, né? São 17 páginas, essas 17 páginas têm um padrão. Tem sempre os textos menores, são textos menores que são ligados aí à beleza, à moda, aos cuidados com a família, e textos mais em destaque que são ou crônicas dela, algumas crônicas que têm bastante as características da Clarice e outras que não. Tem uma crônica que eu gosto muito, que eu já apresentei algumas leituras, que é As Enfermeirinhas Espertas, em que ela mostra as questões de relação de trabalho, né? Tinha acabado de ser instituído, acabado não, mas fazia pouco tempo que você tinha o salário mínimo, que era obrigado, os patrões tinham que pagar o salário mínimo, e ela denuncia a forma que médicos e dentistas, né, a esperteza deles para não pagar o salário mínimo. Então, contratavam meninas menores de 18 anos, pagavam 40% do salário mínimo, e quando elas faziam 18 anos, eles demitiam, né? Então, ela faz uma crônica aí, denunciando isso. Então, assim, de forma alguma essa pessoa é alienada, né? Ela está mostrando, né? E numa coluna feminina, que
Assim, quando a gente começa a ler essa crônica, você acha que ela vai falar do mau atendimento nas clínicas, né, a leitora que vai lá ser atendida no dentista e não é bem recepcionada pela menina menor de idade. Não, ela faz uma leitura da formação da sociedade brasileira, né, mostrando essa questão da pessoalidade nas relações de trabalho e também mostrando as espertezas, né? Como é que sempre o lado mais forte consegue burlar, né, a lei e explorar mais ainda o lado mais fraco. Né? Então, ela foi bem corajosa também, né, de se expor dessa maneira, né? Ela, dessa forma, como Teresa Quadros, eu acho que ela conseguiu revelar um outro lado, um lado Sim. mais de cronista mesmo, mais de um olhar crítico sobre o cotidiano, defendendo as posições femininas, né? Defendendo as mulheres também. Eu acho que a Máscara ajudou nesse sentido também, de ela se sentir mais à vontade de, bom, eu posso colocar aqui, né? Tanto que isso é interessante até, Sônia, porque depois que a identidade dela é revelada, as crônicas ganham um outro teor, assim, elas são mais ligadas a questões mesmo subjetivas, são mais parecidas com o estilo da escritora clariciana do que antes. Eu acho que ela tira um pouquinho a máscara né, e ela continua no mesmo padrão, no mesmo projeto, mas continua. Mas a gente sente uma pequena diferença assim na escolha dos textos, enfim, né? Mas continua a Bela e a Fera. Nas 17 colunas a gente tem a Bela e a Fera. É apaixonante esse seu trabalho, né? Uma coisa interessante da gente pensar, assim, né, ouvindo você falar e pensando um pouco no que ela fez, é o fato de que, assim, a página como a dela não nega a capacidade da mulher, vamos dizer, de ter 2 turnos, que seja, né, de ser a mulher que cozinha, a mulher que tá bonita para o marido e a mulher que pensa, né? Então, assim, ela não sobrepõe uma coisa a outra, né? Ela não diz que você não pode ser uma coisa sem ser outra, mesmo nas crônicas, né? Eu digo assim, a constituição da página em si diz isso. Então, né, somos essas pessoas aí, essas pessoas que se cuidam da casa, alimentam, XYZ, e ainda pensam, né? E ainda refletem, e ainda podem, sei lá, mudar a sociedade, podem contribuir, né? É bem interessante mesmo, né? Conhecer mais essa Clarice cronista, né? Tem muito a ver com a vida dela, né? Porque ela foi, primeiro, ela era uma mulher muito vaidosa, né? Tem uma declaração dela que ela fala que preferia que saísse uma bela foto dela no jornal do que um texto. Né? E ela era linda, né? Ela era linda mesmo, né? Ela era vaidosa. Ela, nas cartas para as irmãs, ela ficava falando se a irmã tinha engordado, não tinha engordado. Então, assim, ela era vaidosa, né? Ela era mãe, ela tinha um conforto de ter empregadas e babás e cozinheiras, ela sempre teve isso até, né, nos outros países, mas ela era mãe, ela era esposa de diplomata, então ela tinha as funções, essas várias funções, né, e era escritora e era jornalista. Então, assim, é bem o retrato dela, né, isso que você falou. Ao mesmo tempo que você está com tarefas domésticas, você também, né, tem um desenvolvimento intelectual, né? Uma coisa não anula a outra. Então, a gente vê bastante isso. E uma coisa bastante curiosa que eu acho, que pouca gente nota muito isso, é que ela, mesmo casada, ela continuou publicando as obras dela como Clarice Lispector. Ela não usou o nome do marido. Não mudou o nome. Ela não pôs Clarice Gurgel, né? Ela nunca foi Clarice Gurgel, ela sempre foi Clarice Lispector.
Mesmo que ela tenha no casamento, no cartório, colocado o nome e depois tirado com a separação, mas ela era escritora, era Clarice Lispector, que é uma coisa revolucionária para a época. Mas ela nunca foi uma feminista militante, ela nunca foi de abraçar uma causa assim, e militar e ser uma ativista, mas ela teve assim na trajetória tanto pessoal dela e também na obra, né? Ela questiona várias coisas, né? E ela não aceita várias coisas também, né? Então, eu acho que isso aparece bastante na obra e na vida dela, né? Ela, então, vocês me dão um segundo que eu vou fechar, que está chovendo aqui. Ah, está chovendo? Só um segundo. Caiu no temporal, peraí. Nossa, que região que você está? Eu estou no centro. A Sônia está na região da Vila Mariana. Tá. E você? Eu estou aqui perto sabe onde é a Globo, a Berrine? Sei. Estou por aqui. E aí não está chovendo? Bem perto da Berrine. Não. Pronto. Perto do Brooklyn. Ah, tá. Pronto, gente, desculpa, caindo o mundo aqui. Nossa, aqui não tá não, Sônia, ainda não. Não, caindo o mundo aqui na Vila Mariana. Vai chegar a chuva aí, vocês vão ver. Vamos ver. É fascinante esse seu trabalho, viu? Parabéns, viu, Tânia? Que é um trabalho fascinante, né? Agora... Oi, desculpa. Não, eu só queria te perguntar uma coisa, assim, Tânia, pensando em tudo isso que você falou, pensando também na sua formação em jornalismo e tal, estou pensando aqui, o que a gente conseguiria pensar ou dizer sobre a imprensa feminina hoje? Né? Sobre Enfim, eu tô tentando pensar, porque, por exemplo, a gente não tem mais nos jornais o que a gente tinha, aquele suplemento feminino, né? A gente não tem mais esses cadernos, assim, em termos de revistas impressas, a gente não tem mais tantos títulos como a gente tinha. Se a gente for pensar em televisão, o que a gente tem voltado para a mulher ainda se assemelha um pouco ao que era no passado, de alguma forma, né? Mas, enfim, o que a gente pode falar hoje de imprensa feminina, né? Como é que tá mais para Teresa Quadros ou para a leitora padrão da Teresa Quadros? Tem um livro do Cília Burtoni que é bem interessante. Ela pega a representação da mulher nas várias décadas, né? Claro que a gente não chega até aqui, mas ela vai mostrando como que a representação da mulher na imprensa feminina, como que isso vai se alterando de acordo com a formação ideológica e discursiva de cada década, né? Eu acho que atualmente a gente tem algumas mudanças, né? Por exemplo, a questão da moral, né? A virgindade, a sexualidade, essas questões. Lógico que você tem uma grande diferença, né, entre o que você tem hoje numa publicação e na década de 50, na imprensa feminina. Mas eu acho que ainda existe um machismo aí no sentido de determinar quais assuntos que interessam a mulher. Né? Você não tem uma imprensa masculina, por exemplo. Né? Você fala de imprensa feminina. Exato. Né? E o que é a imprensa feminina? Vai ser coisa de culinária, a moda, né? A beleza, mesmo quando é para cuidar do seu corpo, de coisa, sempre em função do homem, né? De agradar ao homem, de você ter um padrão, né? Então, a questão de família, a questão de moda. Então, assim, existem alguns assuntos que ainda são tidos como de interesse da mulher, né? Então, eu acho que isso ainda permanece enraizado e eu acho que é uma coisa que demora para sair e que a gente vê as mudanças mais superficiais, que tem
a ver com os costumes da época, né? A gente não vai ter hoje defendendo a virgindade, ou, né? Ou alguma coisa assim, de que a mulher não pode responder legalmente pelas suas coisas, precisa da autorização do marido, ou do pai, ou do irmão. Então, coisas que acabaram sendo superadas, mas eu acho que é essa essência, né, de ligar a mulher a futilidades, a coisas, né, menos importantes, tá? Eu acho que isso ainda permanece, tá? De alguma forma se mantém, né? É uma imprensa que, na verdade, assim, você não tem política, economia, artes, quando você tem também, é uma coisa bem restrita. Isso a Teresa Quadros fez uma grande diferença, porque quando você tinha contos na década de 50, ou você tinha algum textinho pseudo-literário no jornal, na imprensa feminina, era sempre aquela coisa água com açúcar e o final moralizante, né? E ela era quase sempre. Sempre, é verdade. Traz outras coisas, né? As crônicas que ela traz e os textos de outros que ela traz quebram totalmente esse padrão, né? Então, assim, eu acho que ela ainda hoje, a página da Teresa Quadros ainda hoje é revolucionária. Porque eu acho que se você publicar A Irmã de Shakespeare ou um texto da Catherine Mansfield hoje em dia, ainda vai causar certo burburinho aí. Ou o texto da Simone mesmo, o trecho da Simone, né, que ela publica, né? Então, isso ainda hoje é causar alguma polêmica. Né? Ela dá um protagonismo para a leitura. Mesmo para a nossa época, ela ainda está... Sim. Ela dá um protagonismo para a leitora, né? Dá voz à leitora, Sim, né? A voz dá um papel grande para a leitora em tudo que ela faz lá, né? Ela como colunista, com certeza eu seria uma leitora dela, voraz. Agora, por falar Desculpa, eu ia por falar em contemporaneidade dela, né? Porque nós estamos comemorando o centenário dela, né? Então, acho que ela continua, ela se perpetua ainda, né? Como uma escritora diferenciada. Como é que você vê a Clarice nesse centenário dela? Eu acho a Clarice muito atual, não só a Teresa Quadros, mas a Clarice mesmo, com toda a sua grande obra literária, pela questão tem muito nos textos dela, a questão da alteridade, a questão de ver o outro, a questão da empatia, a questão de se colocar no lugar do outro, que é uma coisa que está faltando muito hoje em dia e que a gente traz, a gente olha na Clarice e a gente vê, né? Então, essa questão da alteridade, né, da identidade, da empatia, né, isso está muito forte na obra da Clarice, né, e esse olhar do outro, né, que está faltando tanto hoje. Então, eu acho que a Clarice está mais atual do que nunca, se a gente pegar os textos, né, esse mesmo que eu citei, do Mineirinho. Gente, não tem coisa mais atual para a gente ler do que a crônica que ela escreveu na década de 60, infelizmente, né? Então, assim, a gente tem uma realidade social que permanece aí, e com problemas que até se agravaram, né? Não só não foram solucionados, como se agravaram. Então, hoje a obra dela, de alguma forma, esse tiro hoje, último tiro, de alguma forma, esse último tiro que você comentou, a gente tem uma triste impressão de que dói em menos gente hoje, né? Exato. Né? Então é muito atual mesmo, né? É triste, É triste. É muito triste. Triste.
Parece que o homem já está acostumado, né? Já se acostumou a tudo isso, né? E não consegue perceber algumas violências, né? Que a violência vai além, nos gera outras leituras, né? Outras leituras e subleituras também, né? Olha, é fascinante. É fascinante o trabalho dela. Tem uma outra crônica que ela fala de um dia cheio. Você podia mencionar? Você lembra do dia cheio? Sim, lembro bastante. Eu gostei muito, achei diferente. Essa é uma crônica que tem mais o estilo da Clarice, né? Tanto muito depois próximo. Vira um conto dela, né? Vira um conto que vai ser publicado em 74. Né? Uma coisa que a Clarice fazia muito era esse reaproveitamento de textos, né? Assim, texto, um trecho do romance que vira crônica, o conto que vira romance, a crônica que vira conto, enfim, esse reaproveitamento de textos é algo constante na Clarice, né? E ela pega essa crônica que ela escreve como Teresa Quadros, que chama Um Dia Cheio, né? E transforma num conto que chama Uma Tarde Plena, que vai sair em 74. Então, mais de 20 anos depois, ela retoma esse texto e publica. E é um texto que tem bem a temática da obra clariciana, né? Que é o encontro com o outro, né? Um outro estranho que altera a rotina, né? Nos contos claricianos isso causa um desequilíbrio, né? Normalmente são mulheres, as protagonistas são mulheres, e esse encontro com um outro estranho que quebra a rotina provoca um desequilíbrio naquela condição de mulher e família e aquela condição que ela vivia, né? E nesse conto é mais ou menos isso, né? A gente tem uma personagem, ela entra no bonde e tem um sagui, né? Um homem com um sagui, né? Eu estou lembrando desse conto, dessa crônica todo dia, porque desde o início da pandemia passam vários saguis aqui na minha janela, né? Então eles passam aqui bem em frente. Diferente. Eles passam aqui no fio, né? E eu todo dia vejo, eu lembro da Clarice mais ainda. Então, aí o sagui dentro do bonde, e isso quebra a rotina da mulher, né? Ela tem que se acostumar com esse outro, né? Com esse estranho, né? E aí a crônica se desenvolve em função disso. E no conto é basicamente a mesma coisa, mas ela enfatiza mais a questão do amor e da posse, né? Porque o homem, ele ama o sagui, mas ele é o dono do sagui, né? Então, assim, as ligações de amor e posse, né? Ela enfatiza mais no conto, mais para frente. Mas essa é uma crônica que é bem estilo Clarice, diferente das enfermeirinhas, que não parece, assim, você olha, não é o estilo que ela costuma fazer, né? Mas eu gosto muito dessa do sagui, né? Porque a presença dele muda até o ambiente do bonde, né? O bonde, as pessoas começam a conversar, começam a contar casos, quer dizer, você cria uma atmosfera de família, como ela fala aí, em algo que é frio, que é impessoal, né? Eu gosto bastante desse. Eu me encantei com essa, me encantei bastante. Clarice me envolve, me encanta muito. Nossa, sei. O amor por ela, a admiração, ela só cresce, né? A Clarice, ela só cresce, né? Na verdade, nesses últimos tempos, e tem crescido também a tradução dela para outros idiomas, tanto da obra dela quanto da obra epistolar, vamos dizer assim, né? As cartas que ela trocou com as irmãs também tem tradução, né? Para não me lembro quais os idiomas, talvez italiano, já não me lembro mais, francês, eu acho. Mas tem tradução também, né? Enfim, a Clarice ela cresce aqui no Brasil e cresce bastante também para fora, né?
daqui, quer dizer, não tem como negar que ela é atual, né? Sim, muito atual, muito atual. E eu fico feliz de ver que está tendo essa repercussão toda aí dos 100 anos, né? E as pessoas começam a ler mais a Clarice, né? Não só aquelas frases que o pessoal inventa da internet. Ah, exatamente! Porque tem isso também, né? A Clarice que virou um meme, mas é interessante pensar que foi a Clarice e não foi outra. Quer dizer, a Clarice tem um peso, né? Ainda que as frases não sejam dela absolutamente, né? Mas ela tem ela tem um peso, assim, quer dizer, ela tem um peso e ela, sei lá, ela é pop, né? De alguma forma, a ponto dela... Ela virou um meme, é muito interessante isso, né? Eu gosto muito dos memes também. Certamente nunca imaginou, eu também gosto. Imaginou que, de repente, o nome dela ia estar assim, né? E o pessoal coloca, né? Qualquer bobagem, põe lá e põe o nome, Clarice Lispector. Fala, gente. Então, sim. Teve o Érico, o Luiz Fernando Veríssimo, né? Também teve seus momentos, né? Então, eu tive, no meu mestrado, eu estudei crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, né? E no doutorado aqui, a Clarice. Então, assim, é engraçado que são dois escritores que sofreram com isso, né? Sim, Quer dizer, a Clarice não vai sofrer, mas eu estou dizendo que tem essa coisa de atribuírem textos e frases, né, que não são deles. Sim. Que todo mundo acaba divulgando e reproduzindo como se fossem, né? Ele ainda teve um tempo aí, né? Que eu lembro de algumas coisas dele falando: o texto é lindo, mas não é meu, né? Eu cheguei a ver algumas coisas. Quando eu estava no mestrado, que o pessoal me mandava, nem era assim essa coisa de internet, tanto não tinha isso assim, mas vira e mexe, alguém falava, tem uma crônica do Veríssimo, aí tu pegava e falava, não é dele, tal. Já tinha isso. Depois isso se intensificou muito. Sim. Você tem planos para dar sequência aos seus estudos claricianos? Tenho, Sônia, tenho sim. Eu tenho vontade de estudar um pouco mais da Clarice jornalista, não comunista. Eu queria estudar as reportagens e as entrevistas que ela fez, né? Eu queria ver essa outra produção jornalística dela, que ela assinou, né? Dela como repórter mesmo, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu penso, né? Dela fazendo as reportagens, mesmo tem umas reportagens interessantes que ela fez no início de carreira e entrevistas, né? Que ela fez, ela entrevistava as pessoas, né? E de um jeito que foge do padrão jornalístico. Então, eu penso em estudar essa parte, né? Porque... Mas isso seria um tema para o seu pós-doc, você acha? Eu não sei. Eu tenho vontade de estudar. Para quê? Não sei. Só porque eu gosto mesmo. Assim, então, porque é muito interessante. E olha, eu encontrei o livro. Eu acho que quando você comentou comigo, eu encontrei o livro e hoje trouxe, porque eu falei, nossa, a Tânia me fez comprar esse livro e fiquei encantada, né? Porque eu conheço, porque hoje com você a gente está tendo a possibilidade de se aprofundar muito mais, né? Nas crônicas e conhecer uma outra abordagem da Clarice, que não é a da Clarice escritora, né? Mas que tem... traz muito dela, né? Dela mulher, dela... traz muito dela, muito, demais dela. A Vilma Areias, né? A professora Vilma Areias, ela fala... tem um livro que chama Clarice com a ponta dos dedos, né? Em que ela fala que os textos da Clarice escritos com as pontas dos dedos têm profunda influência naqueles que ela escreveu com as entranhas, né? Ela parte de uma declaração da Clarice, que a Clarice fala quando ela escreve
o livro A Via Crucis do Corpo, ela fala: eu que escrevia com as entranhas, hoje escrevo com as pontas dos dedos, né? Clarice fala. E aí a Vilma Areias faz um estudo em que ela mostra como esses textos aparentemente mais superficiais e que não, né, são menos densos, mas como isso tem uma relação importante com toda a obra clariciana, né? Que é tudo uma comunicação de todos esses textos, né? Uma influência de todos esses textos. Então, eu acho que sim, dá para ver influências da Teresa Quadros na obra literária, né? Acho que até para, assim, essa coisa do universo da mulher burguesa, da leitora, para quem ela escrevia, também acho que ajudou ela a encontrar alguns temas, algumas figuras na sua obra literária, né? Tem um trechinho que ela cita de um psiquiatra, Steckel, que é um psiquiatra muito citado pela Simone de Beauvoir no livro, né? Ele conta alguns relatos de distúrbios psíquicos de mulheres que ele atendeu, e a Simone coloca isso no Segundo Sexo, e a Clarice, como Teresa Quadros, traz um trechinho falando de uma mulher que se sentia sempre infeliz, que se sentia, né? E quando eu vejo isso, eu lembro, por exemplo, do conto A Imitação da Rosa, em que a Laura tem um distúrbio psíquico, que ela não consegue se ajustar no seu papel, do que se espera dela como esposa, ela não tem filhos, então ela está desajustada, ela sai de uma clínica psiquiátrica e depois ela entra em outra crise. Então eu fico imaginando essa atuação dela como Teresa Quadros, as leituras que ela fez, o contato que ela teve, tudo isso também, né, foi repertório para depois ela desenvolver principalmente contos, né, assim, da obra clariciana. Ela escreve Laços de Família, publica em 1960, né, mas muitos dos contos de Laços de Família saem em 52, que foi a mesma época que ela foi Teresa Quadros, né? Então, assim, tem uma produção muito intensa dela nessa época, né? Na edição que o Rubem Braga revela a identidade dela, da Teresa Quadros, na mesma edição eles publicam um conto que era inédito na época, que era o Mistério em São Cristóvão, que eu tinha acabado de escrever, está aí no livro alguns contos, e ela publica lá em primeira mão no jornal Comício. Então, assim, foi uma época em que ela estava numa produção bastante intensa, assim, e eu acho que as coisas meio que também se comunicavam, né? Que tinha uma fluidez aí de uma coisa para outra, uma influência muito forte. Ela sabia aproveitar muito bem, né, as crônicas para transformá-las em contos. Ela unia, ela conseguia ter uma memória do seu próprio trabalho e ir trazendo novidades, né, para o seu leitor. É impressionante isso na obra dela, né? Principalmente nas crônicas. Olha, deixa eu ver aqui. Você tem dado curso sobre isso, sobre a Clarice? Você vai dar algum, caso nosso... A gente pode te encontrar, tem coisas suas publicadas online que a gente possa ver? Tem alguns artigos. Esse ano, como está sendo, né, o centenário da Clarice, eu participei de muitos eventos, muitos congressos e muitos encontros. E num desses encontros, que foi organizado pela Unesp, que é o Encontro dos Estudos de Gênero, da ANPU, eu dei um mini curso sobre a Teresa Quadros, né? E dei um também na FEFELESH em fevereiro, né? Também falando da Teresa Quadros. Então, sim, eu tenho falado bastante disso, né? E não sei, estou aberta aí para precisar, se tiver interesse de curso, acho ótimo. É isso. O que você encontrou de Clarice em você? Não,
Peraí. Peraí. Depois de todos esses estudos da Clarice, aonde você tem uma identidade com ela? Pergunta difícil essa. Mas eu acho que essa atuação dela, né, sobre a qual a gente conversou, de que você tem que conciliar várias coisas, sua vida familiar com a sua vida profissional, a profissional, aquela que você tem um desenvolvimento intelectual e também aquela que garante a sua sobrevivência, né? Eu acho que e ao mesmo tempo você manter um olhar para o outro, você manter essa questão de ver o outro, de ter esse encontro com o outro, eu acho isso uma coisa que com a qual eu me identifico, assim, né? Acho que é uma coisa assim forte, né? Também. Muito interessante. São muitos anos estudando Clarice, né? Sim. Vários anos. Bastante. E tem essa... Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci agora. Não sei o que era. Que você passou. Mas é basicamente isso. Tânia, muito obrigada. Né? Eu que agradeço, foi muito gostoso.